Oi, 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 tudo bom por aí? Olha só, você já se decepcionou com alguém na vida? Com um amigo, com relacionamento? Caramba, aquela pessoa poderia ter agido melhor, né? Ou eu podia ter agido de certa forma melhor. Enfim, mas por que eu tô começando a aula, esse nosso bate-papo aqui, com esse tipo de conselho? Porque eu sempre costumo dizer aos meus alunos, é um conselho na verdade, né? Nós precisamos ser seletivamente permeável, igualzinho à nossa membrana plasmática. Eita, que viagem, viu, Morgana? Mas olha, se a gente pensar direitinho, se a gente fosse igual à membrana plasmática, a gente ia selecionar melhor quem entrava e quem saía da nossa vida. E com certeza a gente viveria muito melhor. Pensa nisso. Então a aula de hoje vai envolver membrana plasmática e o que mais? Isso mesmo, transporte por membranas. Tem dúvida o que é um transporte passivo, ativo? Caramba, professora, eu não consigo entender osmose. Meu Deus! Hoje você vai aprender. E vem comigo. Ah, antes, ativa aqui o sininho, se inscreve, dá o like, que é pra gente continuar aqui de forma bem descontraída, mais séria, tratando de diversos assuntos que vão ajudar você aí na sua faculdade, no seu Enem e pra vida. Vem comigo. Antes de nós entrarmos propriamente dito nos assuntos de transportes, entender aí o que é um transporte ativo, passivo, osmose, a gente precisa estar bem aqui na nossa cabeça alguns conceitos, né? Como o conceito de solvente, de soluto, o que é uma solução, senão a gente vai se atrapalhar de fato. Mas eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Então se concentra aí, tá? Anota aí esses conceitos que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Então vamos lá. Pensou em solvente, pensa em água. Água pura, tá? Pensou em soluto? Soluto é tudo aquilo que a gente dissolve no solvente. Então, o açúcar, por exemplo, os sais, por exemplo, o sal de cozinha, tá? Quando a gente mistura o soluto com o solvente, a gente tem uma solução. E aí a gente pode ter vários tipos de solução, porque a gente tem vários tipos de solutos. E dependendo da característica dessa solução, ela pode ser hipertônica, ela pode ser hipotônica e ela pode ser isotônica. Calma aí que eu vou te ajudar. Hipertônica é quando eu tenho na solução uma grande quantidade de soluto. Lembra de hipertensão, hiperglicemia. Hiperglicemia, por exemplo, é uma alta concentração de açúcar no sangue, né? Muita quantidade. Hipotônica é quando eu tenho uma quantidade baixa de soluto naquela solução, né? Por exemplo, o mesmo raciocínio. Hipoglicemia é quando eu tenho uma baixa quantidade de açúcar no sangue, tá? Então, hipertônica, muito soluto. Hipotônico, baixo soluto. Isotônico, professora. Isotônico é quando eu tenho a concentração de solvente e de soluto na mesma proporção. Ou seja, eu tenho uma solução igual, tá bom? Ela nem é hipertônica, nem é hipotônica. Ela é igual, ela é neutra, ela é isotônica. Anotaram? Aprenderam? Então vem comigo, que agora a gente vai entrar nos tipos de transporte. Tava aqui tomando uma aguinha antes da gente começar de fato, e aí eu disse, caramba, vou dar esse exemplo pros meninos, a gente vai exercitar agora, se eles estão sabendo de fato o que é solvente, o que é soluto e o que é solução. Eu sou viciada, eu sou a louca da água com gás. E aqui dentro da minha caneca tem água com gás, e aí eu quero que vocês me respondam rápido. Aqui dentro da minha caneca eu tenho unicamente solvente
Eu tenho unicamente soluto ou eu tenho uma solução? E aí? Bora. Exatamente. Eu tenho aqui uma solução. Ei, não se desespera não. Errou? Vou te explicar. Eu não posso dizer que eu tenho só solvente aqui, porque a água com gás, ela não é uma água pura, tá? Agora, como ela é acrescida de vários sais, eu tenho uma solução, porque os sais é o quê? Soluto. Então, a água com gás, ela vai ser a mistura do solvente com o soluto. Entenderam? De verdade, todas as vezes que tiver relação unicamente com água pura, é solvente. Agora, quando eu tiver solução, pensa logo, é mistura de solvente com soluto. Outro exemplo, o nosso xixi. É porque a gente tem mania de achar que tudo que é líquido é solvente, porque a gente lembra logo da água, mas a gente tem que lembrar o que está nessa água. Então, voltando lá, o nosso xixi. Tem vários sais ali naquele líquido, né? Então, eu tenho o quê? Uma solução. Entendido? A água do mar, por exemplo, é o quê? Uma solução, porque eu tenho vários sais. A água sanitária, por exemplo, ela é uma solução, porque eu tenho ali a mistura de água com soluto, e por aí vai. Água pura, solvente. E o que estiver dissolvendo solutos, eu vou ter sempre uma solução. Aí, a gente estudando essa solução, a gente vai classificar ela como hipertônica, isotônica ou hipotônica. Entenderam? Então, vamos lá. Então, voltando lá para aquele conselho do comecinho da nossa conversa aqui, onde eu disse assim, nossa, se a gente agisse, né, da mesma forma que a membrana plasmática age no nosso organismo, a gente não sofreria tanto, porque a gente iria selecionar as nossas amizades, por exemplo, quem a gente iria se relacionar, enfim. Mas por quê? Porque a membrana plasmática, que é aquela membrana que envolve, que faz parte da formação da célula, né, todas as nossas células têm que ter membrana. Células vegetais, células animais, enfim. E qual que é a importância da membrana plasmática? Por que eu fiz essa analogia? Porque a membrana plasmática é quem seleciona quem entra na célula e quem sai da célula. Entenderam agora? Então, nós seremos agora seletivamente permeáveis, igual a membrana plasmática é. Se a gente não tivesse a membrana plasmática com esse poder de ela é quem comanda ali, ela é quem determina quem entra e quem sai, a gente não teria um organismo em homeostase, a gente não teria um organismo em equilíbrio, em atividade, né? E é com o auxílio dos tipos de transporte que ela faz essa movimentação de partículas para dentro e para fora. Entenderam agora a relação da membrana plasmática com os transportes? Não existe vida sem a membrana plasmática. Por quê? Porque eu preciso de água dentro da minha célula para fazer as reações químicas acontecerem. E quem é que determina a quantidade de água e como que a água vai entrar? É a membrana plasmática. Assim como os carboidratos, né? Assim como todos os outros compostos orgânicos, entra e sai da nossa célula a partir dessa característica da membrana plasmática, tá? Então, quais os tipos de transportes que estão envolvidos aí para que esse mecanismo aconteça? A gente tem um transporte passivo, a gente tem um transporte ativo e a gente também tem um transporte por quantidade. Mas na aula de hoje, a gente vai focar nos transportes passivo e ativo, ok? Bora pro transporte passivo. Se liga aí, eu vou fazer eu sempre faço algumas analogias do nosso cotidiano para que o transporte passivo fique bem fixado e vocês não errem mais. Olha só, todo mundo aqui já foi para uma balada,
Pelo amor de Deus, essa não é a época da gente ir pra balada, viu? Hashtag todo mundo em casa, todo mundo se cuidando, né? Mas aqui todo mundo já foi pra uma balada num ambiente muito pequenininho. E só entrando gente. E a gente lá. Tá nem preocupado. Mas, minha gente, vai ter uma hora que vai ter tanta gente, e você vai querer sair pra tomar um arzinho. Aí onde tá o transporte passivo. Você vai, a gente, né? Vai ser um soluto. E a gente vai sair do meio onde tem uma maior concentração para onde tem uma menor concentração, que é para eu conseguir respirar um pouco. Então, naturalmente, isso vai acontecer. Não precisa de energia, não precisa que ninguém fique, ei, Morgana, vem respirar aqui. Vem. Não, eu naturalmente vou, sem gasto nenhum de energia, tá? Outro exemplo. Vocês estão lá numa sala de aula, um monte de gente lá dentro, e a porta tá trancada. Todo mundo apertado, muita gente mesmo. Aí alguém levanta o braço. E o digníssimo aqui, ó, desodorante, ele não tá muito bom. Na hora que a pessoa levanta o braço, quem tá perto dela, meu amigo, vai sair correndo. Então ela vai sair de onde tem muita gente para onde tem pouca gente, porque ela quer respirar, tá? Isso é outro exemplo para vocês não esquecerem nunca mais. Então a gente vai sair sempre de onde tem mais soluto para onde tem menos soluto. Esse é o transporte passivo, sem gasto de energia. Um exemplo que acontece naturalmente no nosso organismo, por exemplo, é os transportes dos gases. Gás oxigênio, gás carbônico, por exemplo. Eles vão atravessar a membrana plasmática muito facilmente, né? Porque são partículas muito pequenininhas. Imagine, né, se precisasse de alguma coisa para entrar na célula, o oxigênio, por exemplo, e sair, né? Graças a Deus que eles, os gases, se transportam pelo transporte passivo e simples, tá? Não tem ajuda de ninguém, de nada. Eles vão entrar na célula e sair da célula, vão atravessar essa membrana de forma tranquila, sem gasto de energia, né? E sempre, não esquecem, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Continuando os tipos de transporte passivo, a gente acabou de ver o transporte passivo simples, que não vai ter ajuda de ninguém, são moléculas muito pequenininhas que vão atravessar facilmente a membrana plasmática. Mas a gente sabe que nesses transportes, né, a gente está envolvido ali moléculas muito maiores, né? E aí, esse transporte, ele precisa acontecer. E a membrana plasmática, ela vai fazer esse transporte, só que ela vai precisar da ajuda de alguém. Aí, onde a gente entra no transporte passivo facilitado. Olha o nome, já está dizendo. Alguém vai facilitar a entrada e a saída dessas substâncias, tá? E quem é que está ajudando aí, professora? É o que a gente chama das permeases. Permeases nada mais são do que proteínas que estão fazendo parte ali da constituição da membrana plasmática. Vocês com certeza já ouviram falar que a membrana plasmática ela é do tipo lipoproteica, ou seja, formada de lipídios. Qual tipo de lipídios? Fosfolipídios. E proteínas. E essas proteínas, elas vão estar ali justamente para auxiliar nesses transportes onde as moléculas são maiores. Beleza? Sempre também vai acontecer do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, ok? Então, a grande diferença entre o transporte passivo simples e facilitado é que o simples, as substâncias são muito pequenininhas e aí elas atravessam facilmente. Mas na facilitada, não. Quem vai ajudar aí nesse processo são as permeases, que são proteínas que estão ali fazendo parte da constituição da membrana plasmática. Então, ela não vai deixar de fazer o seu papel de colocar para dentro e colocar para fora substâncias maiores. É ela que vai comandar, só que agora com o auxílio das permeases. E é importante ressaltar que todo mundo está lembrando aqui daquela história da chave e fechadura, né? Para cada substrato, eu vou ter uma permease específica. Não esquece disso, tá? E não esquece também que continua da mesma forma. Vai acontecer sempre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado.
Então, continuando o transporte passivo. A gente acabou de ver o transporte passivo simples e o facilitado, né? Agora, a gente vai tratar de um transporte, é o mais temido, mas é o que cai mais nas provas, né? É o transporte passivo por osmose. Aí, qual que é a diferença, a grande diferença, professora, do que a gente viu do simples e do facilitado para a osmose? É porque a osmose só vai tratar, somente é a passagem de água. Por isso que as concentrações, elas vão se inverter. Para vocês entenderem melhor, vamos falar um pouquinho da água. A água é algo que a gente sempre está utilizando. Por exemplo, fiz lá um café e aí eu coloquei muito açúcar naquela minha caneca, né, naquele meu café. E aí quando eu fui tomar, meu Deus, era mel puro. Aí o que é que eu faço? Boto um pouquinho de água. A água dilui. Então ela vai diminuir a concentração daquela solução, tá? Então por isso que o transporte passivo por osmose é sempre do meio menos concentrado para o mais concentrado, porque a água gosta de diluir. Repete comigo esse mantra. A água gosta de diluir, a água gosta de diluir, a água gosta de diluir. Sempre ela vai sair do meio menos concentrado para o mais concentrado. Entendido? E agora vamos para alguns exemplos. Bora lá. O famoso alface. Quando a gente prepara uma salada, né, alface, tomate, pepino, enfim, tudo que vocês gostam, a gente precisa temperar ela, né, para ela ficar com um gostinho mais atrativo e a gente conseguir comer aquele pratão de salada. Geralmente a gente coloca o quê? Molhos. Eu vou estar colocando ali soluto. O meu alface, ele é um vegetal e ele é formado por membrana plasmática também, né? E dentro do alface tem água também. Então, o que acontece se a gente faz uma salada com 1 hora antes da gente comer ela no almoço? Na hora que a gente vai comer, o alface está murcho. A tomate ela vai estar um pouquinho murchinha, não vai estar tão crocante. Por quê? Porque a água que está no alface, naturalmente, ela vai querer sair para diluir o que está lá fora. Porque lá fora está muito concentrado. Então, olha aí a água saindo do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, por isso que o alface fica murcho, minha gente. Porque a água que está ali no alface, os bichinhos, está querendo sair para diluir o que está lá fora. E aí não vai ter como dissolver tudo, né? Então a água vai saindo do alface para tentar dissolver ali, mas não vai ter jeito. Então quanto mais a gente passar, né? Quanto mais tempo aquela salada tiver temperada e a gente demorar muito para comer, a gente vai comer um alface não muito atrativo. Então o ideal é fazer a salada, mas temperar no prato na hora que for saboreá-la, tá certo? Outro exemplo que eu falo muito nas minhas aulas de osmose em relação aos peixes, né? Por exemplo, você tem aí um aquário na sua casa, com água doce. E aí você compra um peixinho que disseram pra você que era de água doce, mas na verdade ele é de água salgada. O que acontece? Já pararam pra pensar? Vai acontecer o mesmo transporte, osmose. Naturalmente vai acontecer isso. Tá certo? Eu não posso colocar o peixe ali e dizer, olha, não pode acontecer osmose, porque você não pode morrer, meu peixinho. Não, naturalmente vai acontecer. Por isso que não tem gasto de energia. Quando você coloca lá o tempero lá no alface, você vai dizer pro alface assim, ei, bonitão, a água que tá aí dentro de você não pode sair não, viu? Não, isso não vai acontecer. Ela naturalmente vai sair, né? E com os peixes vai ser a mesma coisa. Então, se eu pego um peixe de água salgada e coloco dentro do meu aquário, qual que é a condição aí das soluções? A água do aquário, ela está hipotônica em relação ao peixe de água salgada, que está hipertônico. O que é que vai acontecer com a água? A água gosta de diluir. Então, a água que está no aquário vai querer entrar no peixe. Aliás, ela vai entrar no peixe de água salgada. E aí, o que é que vai acontecer com o bichinho, minha gente? Ele vai literalmente morrer afogado. Porque a água do aquário vai querer diluir a grande concentração que está dentro do organismo daquele peixe de água salgada. A mesma coisa é o inverso.
Se for um peixe de água doce, você colocar lá no mar, tá certo? Então, cada um no seu lugar, tá certo? Para que todo mundo mantenha aí a homeostase, mantenha o equilíbrio e tudo aconteça de forma correta e naturalmente. Então, a gente tratou dos tipos de transportes passivos. Eu tenho o simples, o facilitado e o osmose. O simples e o facilitado vai ser sempre do meio mais concentrado para o menos concentrado. A osmose, né, ela está encaixada aí como um transporte passivo porque também não tem gasto de energia. Naturalmente vai sair do meio menos concentrado para o mais concentrado porque a osmose é transporte dissolvente, transporte de água. Viu? Como é fácil? Então, acabou os transportes passivos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o transporte ativo. Transporte ativo. Ativo lembra atividade. Atividade lembra energia. Eu só vou conseguir executar alguma atividade se eu tiver energia, porque se eu tiver preguiça, dá não, viu? Não vou conseguir fazer não. Então essa é uma das grandes diferenças entre o transporte passivo e o ativo. Eu agora preciso de energia. Para que todos esses transportes ativos aconteçam no meu organismo, eu preciso de ATP, de uma molécula chamada de adenosina trifosfato. A gente vai ter uma aula só para ela, para vocês entenderem como que essa molécula é formada. Eu prometo. Então, olha só, os transportes ativos só vai acontecer com a energia. Por quê? Porque vai mudar o gradiente de concentração. Se antes saía do mais concentrado para o menos concentrado, era o que naturalmente acontece, não precisa de energia. Só que agora vai acontecer o inverso. Eu preciso de energia porque eu vou sair do meio menos concentrado para o mais concentrado e não é água, é soluto, tá certo? Então, por isso que precisa do ATP. Um exemplo, por exemplo. Ixi, vocês entenderam, né? Tá lá subindo a ladeira. Subindo a ladeira bem íngreme. Eu não vou dar conta de subir sozinha. Eu preciso de energia e eu ainda vou precisar de uma pessoa me empurrando atrás, gerando mais energia ainda para eu conseguir subir. Então, sempre pensa assim, o transporte ativo, vou sair do meio menos concentrado para o mais concentrado. Agora, quando eu chego lá no topo da ladeira que desço, meu amigo, eu vou sair bolando. Não preciso da ajuda de ninguém, porque naturalmente aquilo vai acontecer. Entenderam? Exemplos de transporte ativo do nosso organismo. As famosas bombas de sódio e potássio. O tempo todo tá acontecendo a entrada e a saída de sódio e de potássio no nosso organismo, nas nossas células, né, para que a gente tenha aí a homeostase, por exemplo, de alguns sistemas. Transporte ativo, bomba de sódio e potássio, a gente vai tratar dela na próxima aula. Então fica ligado que os detalhes são mais apurados, eu preciso de uma aula completa dela com vocês, tá? Mas para finalizar hoje, aquele resumão top, hein? Transportes por membrana tem que acontecer e só vai acontecer graças à membrana plasmática, porque ela é seletivamente permeável. É ela quem comanda aí quem entra e quem sai na célula. E aí eu vou ter tipos de transporte passivo e ativo. Passivo, 3. O simples, facilitado e osmose. O simples e o facilitado vai sair sempre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Tá? A osmose, que é um transporte que só vai envolver água, só vai envolver osmose, então por isso que ela vai sair do meio menos concentrado para o mais concentrado. E para finalizar, o transporte ativo, que envolve aí as bombas de sódio e potássio, por exemplo, né? Que vai sempre sair do meio menos concentrado para o mais concentrado, mas como não envolve o transporte de água, precisa de ATP. Mais uma vez, obrigada. Não esquece de deixar o like, de curtir, de se inscrever e ativar o sininho para nossa próxima aula. Valeu, bons estudos!